tarde a todos e todas. Hoje nós vamos debater aqui com o Elias Jabbour, o professor Elias Jabbour, um paulista corintiano que está morando no Rio, parceiro meu antigo, uma das pessoas que já foram um dos redatores, um dos colunistas do meu site, um site que eu tinha. Sem dúvida, um dos maiores especialistas quando nós tratamos do assunto China. Esse assunto tão mistificado, esse assunto tão polêmico, esse assunto que muitas pessoas falam sem conhecer. Estão conosco aqui, Elias, antes de eu fazer as suas referências, a Bruna Ferreira, pré-candidata a vereadora pelo Partido Comunista do Brasil, um grande quadro, uma pessoa que eu tenho uma admiração tremenda, uma lucidez política, uma análise política, para mim, fora da realidade nos tempos atuais, para uma mulher e para uma jovem. Poucas mulheres eu vi com essa percepção política como a Bruninha. Bruninha, se apresenta para quem está acompanhando a gente, por favor. Ai, gente, desculpa, minha gata. Essa é a Donara, ela adora participar das lives. Vai pra lá, vai. Boa noite, acho que não, é boa tarde ainda. Boa tarde, gente. É um prazer para mim estar aqui. Quero primeiro saudar todos que estão aqui. Carol, obrigada pelo convite. Ives, muito prazer em conhecer você, meu querido. E o nosso grande professor Elias Jabbour, um grande geógrafo, historiador. E, enfim, é um prazer para mim. Leio muito seus artigos no Portal Vermelho e nos outros lugares que você publica, né? Meu nome é Bruna Ferreira, como a Carol falou. Atualmente, eu sou presidente da União da Juventude Socialista de Piracicaba. Sou membro da direção estadual da UJS do estado de São Paulo. Eu estou licenciada agora por conta da eleição, né? Mas até então eu estava no núcleo da União Estadual dos Estudantes do estado de São Paulo. E estou muito feliz aqui com esse debate, acho muito importante. Componho o Comitê Municipal, né, do PCdoB Piracicaba. E eu acho acho muito importante esse debate aqui hoje, porque a gente vai desmistificar muitas mentiras e fake news que tem a respeito da China e do que é o comunismo, né, a ideologia e o projeto político e econômico para o país e o mundo, enfim. Então, é isso, muito obrigada. Vamos ao debate. Ives, boa tarde, meu companheiro Ives, companheiro de partido. Ives, eu não sei pronunciar ainda seu sobrenome. Gostaria que você se apresentasse para nós. Obrigada da sua participação. Boa tarde. Meu sobrenome em chinês é Xi Jinping. Meu sobrenome é Drosga, tenho a descendência austríaca, mas isso é o que menos importa, nós todos somos brasileiros. E eu acho muito importante participar, viu, Elias, de uma discussão sobre a China. É uma pena que eu não vou poder ficar depois de... Eu tenho uma live às 18h30 daí, 17h30 daqui, mas é um momento das pessoas entenderem essa China tão misteriosa que o brasileiro tem na cabeça, como se fosse algo de outro mundo. Não é. É um país, é o maior país em termos populacional do mundo, e é um país com a economia extremamente modernizada, da forma dele, completamente sui generis, porque ele não é nem socialista e nem capitalista, né? Ele é um híbrido disso tudo, e comandado há muitos anos pelo Partido Comunista. Agora, nós aqui do Mato Grosso do Sul, que vivemos do agronegócio, fazemos muita relação com a China, né? Então, é muito importante esse debate e informação cada vez mais na cabeça do eleitor. Obrigada, Ives. Bruninha, você está por aqui? Você entrou? Conseguiu entrar? Não, Bruninha não entrou. Elias, deixa eu fazer um pouquinho das suas referências. Eu quero falar um pouquinho para os nossos para os nossos internautas, os nossos seguidores, quem é o Elias Jabbour. Bom, professor Elias Jabbour é doutor em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. É membro do Conselho Editorial da revista Princípios, pesquisador da Fundação Maurício Grabois,
e do Núcleo de Estudos Asiáticos do Departamento de Geociências do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Elias Jabbour também é pesquisador associado do Centro de Estudos de Estratégias Alternativas de Desenvolvimento e Núcleo Brasil-China-Índia, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor Elias também é autor do livro China, Infraestrutura, Esclarecimento Econômico e China, Desenvolvimento e Socialismo de Mercado. Professor Elias, muito obrigada pela sua presença. Eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Bem, Carol, você já deu um bom feedback aí. Meu nome é Elias Jabbour, eu sou professor aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na Faculdade de Ciências Econômicas. Eu também componho os programas de pós-graduação em Ciências Econômicas e em Relações Internacionais. Ano passado eu lancei meu último livro, que é o China, 7 décadas depois, Socialismo e Desenvolvimento, 7 décadas depois, e esse ano agora, final de agosto, acabou de sair a segunda edição desse livro. Foi um sucesso aí de público e de venda para as condições do Brasil atual, vamos dizer assim, uma editora pequena, que é da editora Anita Garibaldi. Eu agora também estou numa empreitada com o professor Paulo Galo, onde estamos ministrando um curso EAD chamado Milagre da China. Quem tiver interesse nesse curso, a gente pode passar o link, paulogala.com.br. Eu coloco o link aqui no chat. E estou aqui feliz de estar com você, de pela primeira vez te ver, assim, entre aspas, pessoalmente. Quero mandar um beijo aí para a Bruna, para a nossa presidente da JS. Eu sou do PCdoB também, eu sou do Comitê Central do PCdoB, da Direção Nacional, desde 2013. Eu milito no PCdoB desde 91. E eu fui da JS de 91 até 99, mais ou menos. Eu estou um pouquinho velho, entendeu? Assim, em comparação a você, claro, né? Então, e o Ives, mesma coisa, prazer em conhecer o rapaz aí do nosso Mato Grosso, né? Do Sul. Oi? Do Sul. Isso, Mato Grosso do Sul. Isso. E a gente está junto aí, vamos bater um papo sobre a China. Elias, eu vou começar com você uma questão polêmica, eu vou fazer uma abertura aqui. A gente ainda tem essa concepção falsa, e eu gostaria que você entrasse nesse assunto, talvez não sei qual o momento que você quer abordar. Eles dizem a China é comunista. A China, os direitos trabalhistas da China sobrecarregam e exploram os trabalhadores. E eu sei que em determinado momento da nossa conversa, você também vai pautar todo o desenvolvimento industrial da China, porque nós que acompanhamos o Ciro usa muito a China como referência. Ele diz, Elias, que nos anos de 1980, o Brasil e a China eram equiparados em nível industrial. E a China deu um sobressalto e nós paramos no tempo. Eu vou deixar você como professor para você começar a falar um pouco do assunto, as dúvidas vão surgir, os internautas vão nos abordar. Fique à vontade com a sua interpretação. E eu também sei, Elias, com algumas pesquisas, algumas leituras, que hoje o nosso principal parceiro econômico é a China. Fique à vontade, Elias. Pode começar. Não, eu acho que essa questão dos direitos trabalhistas, esse é um mito de qualquer forma, porque a China já alcançou um nível de desenvolvimento que a manutenção de baixos salários passa a ser um problema, não uma solução para o problema, para o sucesso do crescimento econômico, para a continuidade do processo de crescimento econômico. O Brasil hoje talvez seja um dos únicos lugares do mundo em que faça uma relação entre desemprego e redução de salário com aumento de emprego, né? Então, nós passamos os últimos 4 anos ouvindo dizer, olha, tem que haver uma reforma trabalhista, muitos direitos, isso são muitos encargos do patrão, essa reforma trabalhista vai gerar emprego, porque vai reduzir custo de produção. O que aconteceu ao contrário, houve reforma trabalhista, houve redução de custo, houve arroz salarial e não houve geração de emprego. Tá? Então, não existe uma relação direta entre redução de custo de trabalho e geração de emprego. Isso nunca aconteceu no mundo. A China mantém, por exemplo, uma taxa de desemprego muito baixa, média, tirando essa época da pandemia, que é um ponto fora da curva, de 4% a 5% ao ano, que é quase pleno emprego, ao mesmo tempo que nos últimos 10 anos os salários na China têm crescido acima da produtividade.
O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os chineses chegaram num ponto do seu nível de desenvolvimento em que não mais o investimento deve ser o motor da dinâmica de acumulação, né? Eles estão querendo fazer o drive, a mudança da dinâmica para o consumo. Então, cada vez mais, a manutenção do crescimento econômico da China, vai ter o consumo como seu motor principal. Nesse sentido, existe uma outra diferença sobre quando se fala em direitos trabalhistas, que é a seguinte: no Brasil, o direito trabalhista ele era um instrumento para garantia de direitos aos trabalhadores. Nasceu com esse propósito, inclusive, tá? Na China, os direitos trabalhistas, elas também têm essa... Aliás, os direitos trabalhistas chineses são muito parecidos com os brasileiros, com a nossa CLT, e atualmente passou a ser instrumento do quê? De inclusão social, tá? Ou seja, o cumprimento dos direitos trabalhistas por parte das empresas garante que os trabalhadores tenham acesso a uma renda mensal XYZ e que garanta o mínimo de consumo, não somente para a sua reprodução, mas também para a sua reprodução espiritual, tá? Que é consumir cultura, consumir esporte, consumir lazer, consumir muito além de comida, bebida, enfim, esse tipo de bem mais voltado à subsistência mesmo. Então, eles já estão indo além disso daí. Hoje, um chinês numa grande cidade ganha $5.000 por ano, tá? Que para os padrões chineses é muito alto. Atualmente, a China, o PIB dela já é o maior do mundo, em nível per capita, né, por dólar, né, aquele poder de paridade de compra, os chineses já têm o maior PIB do mundo, o que desmonta essa tese de que na China tem trabalho escravo, essa coisa toda, né? Enfim, basicamente, é um pouco isso a resposta a essa questão dos direitos trabalhistas. Não tem nem nexo mais esse tipo de colocação. Eu queria só falar um pouco sobre essa questão que você fala do Brasil e da China, que o Ciro toca muito nessa questão. Eu fico até feliz que o Ciro ele tenha melhorado a sua opinião sobre a China, porque até um tempo atrás o Ciro falava de forma muito ruim sobre a China. Eu lembro quando ele era deputado, ele foi deputado federal e eu trabalhava na Câmara dos Deputados na época. E ele fez um discurso muito ruim sobre a China, falando mal da China, inclusive usando esses termos de trabalho escravo, não sei o que e tal. Isso que eu fico muito feliz que o Ciro tenha melhorado as opiniões dele sobre a China. Até porque o Ciro é uma figura que eu tenho uma profunda admiração também, é uma figura do nosso campo político. Então, quando a gente vê uma figura do nosso campo político falando coisas como as que ele tem dito, a gente fica muito feliz. O meu companheiro de pesquisa e de trabalho, Paulo Gala, que é professor da GV em São Paulo, ele fala uma piada que ele conta, mas que ela é bem sugestiva para o momento que nós vivemos, né? Ele fala que o Brasil ele foi o melhor aluno do Consenso de Washington. O que foi o Consenso de Washington? O Consenso de Washington foi uma série de medidas padronizadas e criadas nos Estados Unidos que foram exportadas para o mundo, que basicamente era um pacote do seguinte: você abrir conta de capital, desregulamentar a economia, privatizar, desregulamentar o mercado de trabalho, criar ambiente de negócio. Se fizer todos esses checks, ou seja, abrir conta de capital, desregulamentar mercado de trabalho, reforma trabalhista, privatizações, o crescimento econômico ele vem logo a seguir. Então, o Brasil ele fez tudo certinho o que o Consenso de Washington demandava. O Brasil não cresce há 30, 40 anos. Tirando esse suspiro que houve no governo Lula, o Brasil não parou de crescer. Os chineses fizeram o contrário. Os chineses fizeram tudo o contrário do que o Consenso de Washington, o FMI, o Banco Mundial sugeriam para os países fazer, e os chineses não param de crescer há 40 anos. Tá? Então, se nós vamos fazer uma comparação, por exemplo, de Brasil e China, o Brasil, no final da década de 80, tinha um potencial industrial instalado muito maior que o da China. E a presença internacional brasileira também era muito maior que a da China. E, atualmente, a comparação entre Brasil e China é uma tristeza, né? Não dá nem para fazer uma comparação entre as duas economias e as duas formas e porque, como eles chegaram lá, porque fica tristeza, aí é depressão, vamos ficar nós quatro aqui chorando aqui daqui a pouco e tal. Então, enfim, o Brasil hoje é um pouco uma tristeza, porque é um país que está se encaminhando para mantidas as atuais circunstâncias políticas,
mais encaminha a se desintegrar, né, como civilização, como projeto civilizatório, né? Isso é muito triste, né? Elias, eu vou pedir para participar um pouquinho mais agora, porque eu vou ter que sair, porque 17h30 eu tenho uma live. Eu li o livro do Ciro, e o livro do Ciro realmente retrata essa questão da China, sem entrar em nenhum mérito ideológico. Eu acho que esse debate, quando a gente começa a entrar no mérito ideológico sobre desenvolvimento econômico, ele é muito raso. Acho que nós precisamos fazer um debate, de fato, do que resolve e do que não resolve. Bom, e ele fala muito sobre a economia do conhecimento, né? Que é, a rigor, o que a Coreia fez, a China fez, a Índia está fazendo. E eu queria, nesse sentido, dizer o seguinte para você, perguntar para você o seguinte, qual que foi a função do Estado na indução dessas tecnologias que hoje a China inventou? Evidentemente que hoje, agora, por exemplo, o Ciro fala muito do 5G, né? Que vai ser uma revolução dentro do próprio processo tecnológico de informação. E que, por isso, o Donald Trump está querendo atacar o TikTok, mas, na verdade, isso aí não é a questão principal. A questão principal é a modernidade em cima de um debate do 5G. Quem vai ganhar isso, provavelmente, vão ser os chineses, né? Não tem nada a ver com ideologia isso aí. Capital respeita a capital, né? E você veja que tem um monte de gente de direita que faz negócio com a China. Ninguém está se contaminando com comunismo nem nada. Isso é tudo bobagem, né? Então, essa desmistificação era importante, mas eu queria que você falasse muito sobre essa questão de como é que eles conseguiram modernizar a economia deles através desse complexo industrial e da indústria da informação, né? Ives, a questão se responde da seguinte forma. Eu acho que existe uma discussão teórica que é travada nos meios acadêmicos, e mesmo na política, o próprio Ciro ele trava esse debate, que é a relação entre Estado e setor privado na economia, tá? E mercado. Então, Estado, mercado, planejamento, qual que é a função de cada um desses entes em uma economia. Eu sou contra a compartimentação de que existe mercado, existe Estado, existe setor privado, existe planejamento. Eu acredito que a gente tem que ter uma visão de totalidade desse processo, tá? E quando nós temos uma visão de totalidade, nós percebemos que, do ponto de vista teórico, desculpa eu puxar um pouco por um lado mais abstrato, o Estado ele é o núcleo da teoria econômica, tá? Então não existe nada sem Estado. O capitalismo é uma criação estatal, a moeda é uma criação estatal, as instituições mercantis sobre a qual nós nos relacionamos com o mundo econômico hoje são invenções de Estado, são instituições criadas pelo Estado. Então, o Estado é o ponto de partida de tudo. Tá? Então, existe um contrabando teórico que, no Brasil, ele se coloca na imprensa de forma muito forte do seguinte: o Estado é o local da corrupção por si só, ou seja, o Estado ele é corrupto. A própria esquerda ela ajuda a fazer alimentar essa falsa impressão, quando fala que o Estado é patrimonialista, que o Estado é isso, a própria esquerda muitas vezes cai nesse discurso de crucificação do Estado, enquanto que o mercado não, o mercado é o local da virtude por excelência. Sacrossanto, tá? Né? Ou seja, essa separação, que é um contrabando neoliberal, que a gente vê isso na imprensa todo dia, vê na política, isso é uma mentira do ponto de vista da prática. Né? O Estado ele é o senhor soberano das grandes questões. Aí eu costumo falar para meus alunos, né? Fala-se muito em privatização, em abertura comercial, que o Brasil tem que abrir sua economia para crescer, tem que abrir para a concorrência estrangeira para crescer, etc. Vai na Alemanha, por exemplo, não vou nem falar da China, que eu considero a China um Estado socialista, tá? Mas vai na Alemanha, Estados Unidos, principalmente, Japão, Coreia do Sul, Índia, e pergunta para aqueles caras se eles acreditam em concorrência perfeita, se eles acreditam que tem que ter abertura comercial. Muito pelo contrário. A Alemanha, por exemplo, está falando de economia de conhecimento, a Alemanha ela montou um fundo agora estatal de 500 bilhões de euros para proteger
as suas empresas privadas de alto calibre tecnológico do avanço chinês. Entendeu? Então, acho que essa questão do estado do mercado, acho que eu tentei responder aqui no começo dessa resposta. Com relação à chamada economia do conhecimento, também temos que quebrar alguns mitos em relação a isso. Economia do conhecimento não é apagar e acender luz, não é investimento em educação por si só, essa coisa do capital humano que o pessoal fala, que para mim outro contrabando teórico também do capital humano. Não é nada disso, tá? Economia do conhecimento é uma decisão política em um momento em que um país alcança um nível X de desenvolvimento, em que esse nível de desenvolvimento, que geralmente é complementar com algum país que alcançou a fronteira tecnológica, no caso hoje no mundo é Japão, Estados Unidos e Alemanha, você alcança um nível tecnológico em que um crescimento econômico baseado na incorporação de tecnologias já existentes no mundo já não traz mais resultado. Então, a partir desse momento, você passa a ter políticas industriais proativas em matéria de formação de empresas e conglomerados, tá, voltadas à inovação tecnológica. Então, a China, a partir de 2001, por exemplo, ela tomou a decisão política, tá, de alcançar a fronteira tecnológica em alguns setores da economia. Por exemplo, o 5G, porque o 5G ele é o resultado de políticas industriais lançadas em 2001, né? Ou seja, a China percebeu que, olha, essa coisa de complementaridade tecnológica nossa com os americanos já deu o que tinha que dar. Ou partimos para uma etapa superior de desenvolvimento, que nós produzimos tecnologia própria e fazemos inovações próprias, ou vamos virar o México, que é, ou seja, uma maquiladora que alcançou um nível tecnológico, não sai daquilo. Só exporta quinquilharia, só exporta produtos de baixa qualidade e não galga, vamos dizer assim, espaço nas cadeias globais de valor. A China fez uma decisão política diferente, né? Então, isso que você relatou 5G, essa coisa toda, o que o Ciro fala de economia de conhecimento, é basicamente isso. E isso envolve investimentos de $1 trilhão, 500 bilhões de dólares, nessa brincadeirinha de que a gente fala aqui de lei de responsabilidade fiscal, teto de gasto, ou seja, o negócio ali é pesado, sabe? Ali é banco de desenvolvimento, financiando grandes empresas e grandes inovações. E, por fim, essa questão da inovação tecnológica, né? Aí já é uma tese que eu tenho defendido, pode parecer óbvio, mas pouca gente fala sobre isso, que países pobres não precisam de Estado. Então, quando você decide ser pobre, ou seja, eu quero ser pobre, então eu quero só exportar soja e ferro. Então, eu pego a minha cadeira de praia, vou lá para a praia, fico lá esperando o preço de commodities baixar e subir lá fora e vou ficar exportando soja e ferro. Agora, quando eu decido ser país rico, né, eu vou tomar a decisão de ser um país rico. Aí esse país tem um Estado forte. E você pode perceber, Ives, quanto mais um país é rico, maior é o Estado, maior é o poder de Estado. Então, a China, por exemplo, é um país em que a fronteira entre o que é estatal e privado já nem existe mais. Porque o próprio setor privado ele é altamente dependente do Estado para uma série de questões. E isso também serve para o capitalismo. Esse papinho nosso aqui, que o empreendedor, que o Estado só atrapalha, isso aí não acontece. Esse tipo de discurso só existe no Brasil. O setor privado é que faz tudo, o Estado tem que sair fora do game, isso e aquilo, né? Então, o exemplo da inovação tecnológica. Está aí um setor em que o setor privado não entra. Porque inovação tecnológica, de cada 10 tentativas de inovar, quando dá certo, uma vez dá certo, ou seja, desenvolve risco. E capitalista privado não quer ter risco. Então, geralmente, quem é um grande tomador de risco é o Estado. Então, é o Estado que é o grande, vamos dizer assim, como disse a professora Mariana Mazzucato, ou Estado empreendedor. Então, eu acredito, Carolina, que o papel seu, do Ives, da Bruno, nosso, que nós temos uma visão desenvolvimentista de mundo, uma visão socialista de mundo, é demonstrar que fora do Estado não existe solução. Tá? E o desafio político nosso, por isso que eu venho aqui fazer uma live com pessoas do PDT, por exemplo, é formar uma outra maioria política, algo que suplante essa torcidinha organizada de Ciro Gomes,
de Lula, ou isso ou aquilo. Acho que a gente tem que formar uma outra maioria política capaz de fazer uma refundação do país, porque acho que é isso que o Brasil vai precisar em breve, uma refundação do país com uma outra maioria política voltada para uma estratégia nacional de desenvolvimento que vá no sentido oposto ao que está colocado por nós aí. Eu acho que não tem sentido isso da China, se não for para aprender como se constrói o socialismo, também como se constrói um projeto nacional autônomo de desenvolvimento. É isso. Elias, eu vou pedir, não sei se o Ives ainda quer complementar, porque eu sei que você tem um horário, né, Ives? Eu não sei se você quer complementar alguma coisa, você está sem microfone. Antes de eu passar para a Bruninha e fazer alguns comentários. Ives, está por aí? Quer que eu ligue seu microfone? Eu só queria agradecer mais uma vez, passar a bola, que agora eu vou entrar em outra live, mas dizer que realmente esse debate é muito profícuo e que a gente precisa conversar muito mais sobre isso, porque hoje, por exemplo, a Argentina já está se aproveitando dessa bateção de cabeça do governo brasileiro e já está virando o maior parceiro comercial da China. Então, isso até para o capitalista brasileiro não é bom. Então, claro. Quero deixar aqui meu cumprimento. Deixa eu só falar uma coisa aí, desculpa. Você me chamou a atenção para uma questão aqui. Eu quero desenvolver o capitalismo brasileiro, viu? Porque para mim o socialismo ele é a superação do capitalismo, tá? Então interessa para mim, por exemplo, que o capitalismo brasileiro ele seja desenvolvido, tá? Então quando eu falo aqui do projeto nacional, eu estou falando basicamente do projeto capitalista de desenvolvimento. O socialismo ele é uma resposta histórica para questões historicamente colocadas. E no caso brasileiro atual, o socialismo ele não se conforma enquanto uma resposta para um drama nacional atual. Eu acho que para o nosso drama atual nacional, a resposta é um grande projeto nacional de desenvolvimento, envolvendo todos os setores econômicos, políticos e sociais interessados em superar essa ordem que está aí no poder brasileiro hoje, viu? Só para diferenciar uma coisa da outra. Desculpa te interromper, inclusive. Não, ótimo. Eu queria só mais uma vez agradecer, eu vou ter que deixar a live, porque eu tenho outra. Mas deixar uma saudação aos camaradas do PCdoB, dizer que aqui em Campo Grande nós temos candidatura própria e que o PCdoB aqui é um grande parceiro nosso, tem muitos amigos aqui no partido. Acabei de até mandar aqui a live para o presidente municipal, o professor Renato, e ele disse que vai assistir, que agora está no trabalho, mas logo ele vai assistir também e deixar também à disposição sempre o PDT e a minha aqui em Campo Grande. Valeu, Ives. Abraço, querido. Boa tarde. Até mais. Professor Elias, a gente estava falando, eu não sei se a Bruninha quer fazer algum adendo, porque, Bruninha, se eu começar a perguntar para o professor tirar dúvida, eu vou esticar. Você quer fazer algum comentário com ele? Oi, eu quero sim. Eu acompanho os textos, né, do professor e eu achei bastante interessante um que ele disse que na China é uma mistura do keynesianismo com uma série de outros, você citou mais 2 modelos econômicos, né? E eu gostaria muito de aprofundar isso e pensar também, fazer um paralelo ao Brasil, né? Aqui hoje a gente vive uma política econômica extremamente neoliberal, entreguista, e muitas pessoas da sociedade acham que o neoliberalismo, por ser um pensamento resultado aí do capitalismo, é o melhor para o mercado, é o melhor para as empresas, os empresários. Então, hoje no Brasil, inclusive, os empresários estão muito em crise, né? Crise financeira por conta de toda essa conjuntura e por conta da política econômica. Então, eu acho interessante a gente pontuar, e eu sempre falo nos espaços da UJS, que esse debate do modelo político econômico, ele está atrelado a tudo que a gente vive, né? Então, se as mulheres têm dificuldade no mercado de trabalho, com o projeto econômico neoliberal vai ter muito mais dificuldade. Se a juventude tem dificuldade com estágios, empregos, com esse projeto vai ser muito pior, né? Tá aí o projeto da carteira verde e amarelo, né? Que o governo federal tem apresentado aí. Então, eu queria um pouco que você falasse sobre a junção desses 3 modelos e pensar também como que, em relação ao Brasil,
a gente pode ter uma perspectiva desenvolvimentista, considerando também a nossa formação política, econômica, social, e também de uma forma que consiga reduzir a nossa dependência econômica internacional, né? Não só econômica, mas também científica, tecnológica, enfim. Porque, inclusive, o pré-sal, a gente precisa, para a gente conseguir exportar, explorar esse recurso nosso, né? A gente precisaria muito que as nossas universidades investissem muito mais em desenvolvimento científico e tecnológico, direcionado inclusive para os setores que são estratégicos. O que eu percebo hoje é que não existe uma definição de quais são os setores estratégicos importantes para o desenvolvimento do Brasil, que tem o objetivo de gerar emprego e renda, né? E colocar o nosso país em um patamar muito mais avançado do ponto de vista do desenvolvimento do capital. Bruna, pode responder, Carolina? Claro. Bruna, deixa eu começar pelo Brasil, porque é o seguinte, se juntar eu, você, a Carolina, e mais algumas pessoas, nós vamos montar o plano ideal para tirar o Brasil da crise. Tá? Então, não é muito difícil, não. É só olhar para algumas experiências, tanto no âmbito internacional quanto nacional, que é possível montar um plano, escolher 4, 5 grandes setores da economia, e a partir deles você retomar o projeto de país. Então, o plano do Brasil não é um problema econômico propriamente dito. Tá? O plano do Brasil é político. Então, acho que a grande não é nem ciência, acho que a grande arte hoje do momento é a formação de uma frente patriótica capaz de materializar todas essas boas ideias que nós temos e materializar politicamente isso. Acho que esse que é o nosso grande problema. Porque, do ponto de vista da economia, da elaboração de um projeto, tá aí o Ciro Gomes com o projeto, o PCdoB tem um projeto, o PT tem seus projetos, ou seja, se você fizer um ajuntado, juntar assim 100, 200 mentes brilhantes do Brasil, dá para você montar um programa para nós alcançarmos a China em 20 anos. Ou seja, o problema não é esse, o problema é político. Sabe? Então, o grande imbróglio brasileiro é político, porque hoje nós estamos aqui discutindo e muitas vezes nós caímos em falsas discussões, enquanto o Bolsonaro só está aumentando a sua aprovação. O Bolsonaro ele cresce em meio a uma pandemia, se aproveita de uma pandemia, faz a falsa disjunção entre economia e saúde, ou seja, como se fosse uma coisa diferente da outra, e ele está avançando. E nós estamos, aí eu vou falar de forma muito particular, opinião muito particular, completamente perdidos em relação ao que está acontecendo no Brasil hoje. Eu volto a dizer, não dá para o nosso campo político ficar nessa briga de torcida entre nós aqui, um briga com o outro, enquanto isso a direita vai avançando, e se tudo correr conforme está posto, o Bolsonaro ele é reeleito em 2022, inclusive com certa tranquilidade. Então, acredito que o grande nó para o brasileiro ele é político. É evidente que existem problemas das nossas frentes de atuação, que é um déficit de pensamento estratégico. Né? Nós também somos vítimas, assim, às esquerdas, do curto-prazismo em todos os sentidos. Então, é muito difícil você encontrar uma pessoa hoje na esquerda brasileira, mesmo intelectual, que tenha condições de fazer uma conversa sobre o Brasil para daqui 10, 20, 30 anos. Qual vai ser o lugar do Brasil daqui 20 anos no mundo? Qual vai ser o lugar do Brasil daqui 30 anos no mundo? É muito poucas pessoas que têm essa capacidade. Nós somos muito mal formados, inclusive. Nosso pessoal lê muito pouco. Né? Nós somos, a sua geração talvez sofra ainda mais desse problema da falta de leitura, da falta de perspectiva nacional, não é? A falta, por exemplo, de uma visão nacionalista e desenvolvimentista que norteia a nossa atuação. Hoje nós estamos presos a pautas, muitas vezes, que mais nos divide do que nos junta, né? Então, o problema é político, ele é estratégico, ele é de compreensão no momento atual, é de colocar em segundo ou terceiro plano as questões pessoais e partidárias, de colocar o Brasil em primeiro lugar. Enfim, o Brasil, o problema é político, né? Em relação ao modelo chinês, Bruno, eu já tenho estudado essa dinâmica já há mais de 25, né? Há cerca de 25 anos que eu tenho me empenhado em estudar a China, e eu tenho tentado galgar uma compreensão muito própria daquele processo. Eu cheguei num ponto da minha vida acadêmica e intelectual
em que as teorias que se colocam à disposição da gente interpretar a realidade não estavam dando conta de uma realidade em mutação permanente como aquela chinesa. Mutação permanente é um pleonasmo, porque toda a realidade está mudando permanentemente. Mas o caso da China estava mudando de forma qualitativa e muito rápida. Tá? Então, quando você vai lidar com uma realidade como essa, a grande questão é você escolher os instrumentais para compreender uma realidade com essas características. Não é? Então, eu acabei percebendo que isso é um pouco de história do pensamento econômico, um pouco de história das ideias, né? De que as teorias elas surgem como reflexo de determinado nível de desenvolvimento daquela sociedade. Então, a economia política do Adam Smith e Ricardo, elas retratavam o estágio inicial de desenvolvimento do capitalismo industrial. Né? O keynesianismo e a visão schumpeteriana de mundo retratam um capitalismo já em seu estágio financeiro, o estágio em que o capitalismo se torna monopolista de Estado, ou seja, em que o papel da finança passa a ser muito grande para o processo de desenvolvimento capitalista. Né? Então, os autores em geral e as correntes de pensamento em particular, elas refletem um nível de desenvolvimento de determinado modo de produção. Então, o que acontece na China hoje é que ela está alcançando um estágio do seu desenvolvimento em que se faz necessário novos aportes teóricos para melhor compreender o que é esse socialismo de mercado. Porque se existe algo ali que é diferente ao capitalismo, que é o que eu chamo de socialismo de mercado, que é uma nova formação econômica e social, nós temos que ter capacidade de elaborar uma economia política dessa nova formação econômica e social. Quais são as suas leis de funcionamento? Quais são as suas particularidades? E não é o keynesianismo, não é o schumpeterianismo, nem a heterodoxia em geral que vai me dar condições de entender aquela realidade. Então, eu tenho que... Aí volta esse trabalho, que é um pouco o trabalho de cientista que a gente acaba fazendo, de reconstruir aquela história e buscando, através da reconstrução daquela histórica, as regularidades daquele processo que a distingue em relação às outras realidades. É aí que eu chego, por exemplo, numa impressão inicial. Você falou de uma entrevista que eu dei para a revista da Unicinos, né, em que eu falo que a China é a junção da planificação soviética, o keynesianismo e a economia monetária. Isso daí é uma primeira aproximação que eu tive há 1 ano atrás. Né? Então, você acaba aqui misturando a planificação soviética, os instrumentos de socialização de investimento e de princípio da demanda efetiva. E o capital financeiro, ou seja, a economia monetária, aquilo explica o sucesso chinês. Né? Só que isso hoje, para mim, já não está ultrapassado, mas já não é mais o principal. Tá? Eu já estou observando, por exemplo, que a China é uma dinâmica de acumulação em que o Estado, ele, ao ter o controle da grande produção, ou seja, são 97 empresas estatais ou conglomerados estatais que são o núcleo produtivo da economia chinesa. Então, é esse setor que, ao investir numa ferrovia, vai gerar efeito de encadeamento ao setor privado e aos outros setores da economia. Então, o setor estatal da economia é fundamental. Eu estou falando aqui, Carolina, de 97 empresas do porte da Petrobras nos gânglios vitais do processo de produção no país. E, do outro lado, você percebe um sistema financeiro estatal que, atualmente, ele comporta mais de 30 bancos de desenvolvimento nos seus vários níveis. Tá? Ou seja, o Estado controla a finança e controla a produção no país. Então, isso gera desafios intelectuais e teóricos nada pequenos para quem quer conhecer aquilo a fundo. E não apenas quer refletir, quer replicar o que os americanos pensam da China, o que é da ciência produzida na Europa. Eu não sou um desses. Tá? Então, eu acredito que a China atingiu um estágio superior de desenvolvimento dentro desse núcleo estatal da economia chinesa, que eu chamo de nova economia do projetamento, em homenagem a Inácio Rangel, que descobre algumas regularidades na economia soviética e que, ao eu ler o livro dele, Elementos de Economia do Projetamento, é um livro de 1959, eu consigo perceber nesse livro alguns traços conceituais e categoriais que me deram condições, passou a me dar condições de melhor compreender a China hoje do que eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás. Tá? Então, eu estou em busca
para resumir aqui a sua questão, de um conceito, ou seja, eu estou tentando reconstruir um conceito, que é de economia de projetamento, ou seja, uma economia voltada à consecução de grandes projetos, de grandes bens públicos, tá? E, ao lado de um conceito, você tem as categorias que sustentam esse conceito, tá? Então, o meu trabalho intelectual, hoje ele é exatamente esse. É um trabalho intelectual que não é de 1 ano, 2 anos. Talvez eu demore 20 anos, 25 anos, para chegar a alguma conclusão mais definitiva sobre o que eu estou pensando. Tá? Por que eu digo isso? Só para encerrar essa minha resposta. Eu acredito que a China está operando, Bruna e Carol, uma revolução copernicana na gestão da produção no país. Esses dias, por exemplo, eu estava vendo na internet na China, a energia ainda que move o país é o carvão, infelizmente. Então, existia o operário carbonífero que descia naquela mina de carvão até lá na profundeza, arrancava o carvão e trazia a terra, né? Hoje, esse operário está operando uma máquina baseada numa plataforma 5G, e essa máquina faz o trabalho que ele fazia, tá? Enquanto operário carbonífero. Então, a máquina vai lá, entra lá embaixo, retira o carvão e traz para a superfície. Isso o operário está fazendo isso dentro de casa, dentro de casa, na frente do computador. Isso é uma revolução. Não é? Então, eu acredito que quem está interessado em saber sobre o futuro da humanidade tem que entender o que está acontecendo nesse núcleo de altíssima tecnologia desse setor estatal da economia chinesa. Eu não vejo possibilidade de compreensão de futuro fora da compreensão do que está acontecendo nesse setor estatal da economia chinesa. Eu não sei se eu te respondi ou te coloquei mais questões, mas... Eu acho que colocou questões. É difícil não encerrar, não pensar em mais questões, né? Mas como a gente tem um tempo limite aqui... Elias, eu quero saber o seguinte, nós sabemos que nós estávamos caminhando meio passo a passo, meio lado a lado, a China com o Brasil em determinado momento da década de 80. E o cenário político brasileiro era com certeza diferente do cenário político chinês, e a China optou por ser um país rico, você frisou isso. Ok, qual era o cenário político da China nos anos 80? E o que ela usou para fazer essa ruptura e virar um país rico, um país que se distanciou do Brasil no cenário industrial, se distanciou muito. Eu quero fazer essa leitura, eu quero entender o cenário político e quero saber o que ela usou, quais foram os pontapés iniciais para que ela se desenvolvesse e se distanciasse tanto do Brasil. A política ela está na frente da economia, tá? Então, a economia nunca... porque o economista acha que o político ele aponta o dedo para o céu, não é isso? O político, né? O estrategista, ele aponta o dedo para o céu, assim, às vezes ele está apontando o dedo para a lua. Só que o economista, muitas vezes, ao invés de olhar para a lua, está olhando para o dedo do político, né? Sabe? Então, na China apareceu... Na China, esse político, esse ente político que aponta o dedo para a lua é o Partido Comunista. Então, não se compreende a China sem compreender que eles operaram uma revolução social em 49, e esse partido chegou ao poder em 49, e desde 49 ele é o grande operador, tá, das transformações sociais com as quais aquele país ele tem se confrontado. Tá? Então, entre 49 e 78, que são aí quase 30 anos, quase 30 anos, a China, com todos os problemas conjunturais que ela teve, internos e externos, ela conseguiu construir uma base material mínima capaz de dar um salto de qualidade em 78. Tá? O que acontece em 78, vou dar um exemplo de antes de 78, porque acho que a China quis ficar rica depois de 78, mas não. Em 78, a China, por exemplo, ela já tinha metrôs com técnicos chineses, máquinas chinesas, escadas rolantes chinesas, trem chinês, tudo feito na China. Isso significa que a China alcançou um estágio de evolução industrial já razoável na década de 70. A China ela lança sua bomba de hidrogênio em 64. Isso é um trabalho científico nada pequeno. Em 71, ela lança satélites artificiais ao espaço. Então, a China já havia alcançado um nível
desenvolvimento razoável, que permitiu que ela desse o salto em 78. O que acontece é que em 78 eles tomam decisões políticas e estratégicas, tá? Fundamentais para que o país chegasse onde ela chegou hoje. Então, uma decisão que eles tomaram: olha, nós temos que nos abrir ao mundo. Então, nos abrir ao mundo significa o seguinte: nós temos que alcançar o nível de produtividade dos países capitalistas. Só que para alcançar esse nível de produtividade, eu tenho que internalizar as tecnologias mais avançadas que estão sendo criadas no mundo capitalista. Então, a partir disso, eles montam uma estratégia de, olha, o capital estrangeiro vem ao país, mas sob certas condições que o Estado impõe. Transferência de tecnologia, por exemplo, é uma dessas condições. Então, a China ela foi tomando decisões envolvendo o capital estrangeiro, atendendo os seus interesses. Porque você achar, por exemplo, que o capital estrangeiro sozinho vai trazer desenvolvimento, isso é uma ingenuidade muito grande. Tá? Então, a China prova que o capital estrangeiro ele só é passível de trazer algum benefício se ele for, vamos dizer assim, subordinado e se submeter aos interesses do Estado. Então, a China passou 30 anos se apropriando de tecnologia estrangeira o tempo inteiro, até ela alcançar um ponto em que ela tinha que passar a desenvolver as suas próprias tecnologias. Ao contrário do Brasil, que fez a abertura comercial na década de 90, prometeram para a gente que o Brasil ia ficar rico porque abriu para o capital estrangeiro iria fazer com que nossas empresas fossem mais eficientes, e nada disso aconteceu. Muito pelo contrário, nós fizemos uma abertura comercial que foi, assim, criminosa, inclusive. Enquanto a China protegeu as suas empresas de dumping de capital estrangeiro, o Brasil abriu geral. Tá? Do ponto de vista político, Carol, vem essa questão que eu venho falar o tempo inteiro da construção de maiorias políticas. Né? Então, a China ela conseguiu construir uma maioria política a partir de 78, em torno de um caminho, não é? Que possibilitou com que ele chegasse onde ele chegou. O Brasil ele deixou de ter uma maioria política de tipo desenvolvimentista. Então, na década de 90, também o Brasil passou-se a acreditar que a estabilidade monetária e o combate à inflação, por si só, trariam desenvolvimento, e não trouxe. Aliás, até hoje nós ouvimos falar isso, né? Tem que haver um ajuste fiscal, tem que haver um equilíbrio de conta, porque sem equilibrar as contas, o Brasil não crescerá. Como o Brasil nunca volta a crescer, né? Toda hora vem uma reforma nova, né? Então tem que reformar isso, a Previdência, ou seja, o tempo inteiro é buscar meios institucionais, não é? Que na cabeça deles vai trazer estabilidade monetária, ou trazer estabilidade monetária de preço, ou trazer desenvolvimento. Ao contrário, tá? Não tem relação uma coisa e outra. Ao contrário, é o crescimento econômico que é capaz de trazer algum nível de estabilidade de preço e estabilidade macroeconômica. Não é? Ou seja, no fundo, Carol, o que aconteceu nos dois países nos últimos 40 anos foram opções políticas antitéticas uma em relação à outra. É isso que é o que explica o porquê que eles ficaram ricos, porque nós estamos empobrecendo. É basicamente isso. Não é? São hegemonias políticas diferentes lá e cá. Aqui é uma hegemonia política liberal. Não é? Hoje você falar, mesmo no âmbito da esquerda, você falar em Projeto Nacional de Desenvolvimento Estratégico, isso não é consenso entre a gente, Carol. Não é consenso entre nós isso. Imagine isso no Brasil. Já na China, ao contrário, na China isso é um consenso. Nós temos objetivos de longo prazo a serem alcançados. A grande estratégia nossa é a manutenção e da vivacidade de uma civilização milenar. Essa é a estratégia chinesa. Qual que é a nossa estratégia? Nenhuma. É combater a inflação, teto de gasto, fazer uma economia para 30 milhões de pessoas, que é uma burrice, você colocar 100 milhões de pessoas para ganhar R$2 por dia, que é isso que o Brasil está virando. Não é? Se vocês não sabem, eu falo para vocês que o Brasil hoje, 20 milhões de pessoas, elas têm uma renda per capita de R$11 por mês. R$11 por mês, 20 milhões de pessoas. O auxílio emergencial é o que deu uma melhorada na vida dessa galera. Tá? Mas, no fundo, esse é o país que eles estão criando. Recentemente, agora, aí, eu falo até em tom de desabafo, o Valor Econômico colocou uma matéria dizendo que o
o desemprego a ampliação do emprego pode limitar o crescimento econômico, ou seja, eles condicionam o crescimento econômico ao desemprego, porque o desemprego ele aumenta, ele reduz os custos de produção dos empresários, e ao reduzir os custos de produção dos empresários, o emprego vem, o crescimento vem, ou seja, isso não é verdade, né? Enfim, essa é a nossa situação. Elias, mas hoje, mesmo que o Brasil queira optar, porque você disse que desde a década de 70 já existia investimento em modernidade, a China já era diferente do Brasil, inclusive porque eles tinham metrôs modernos. Hoje, se o Brasil quiser ser um país rico e optar por produção da sua própria tecnologia, hoje nós não temos mais condição. Porque lá eles já estavam mais avançados na educação, sem dúvida, né? Carol, eu volto a responder o seguinte, tá? Deixa eu desfazer mais um mito aqui para vocês aqui. Eu quero, vocês vão ficar um pouco tristes comigo. Investimento em educação não resolve o problema de desenvolvimento, tá? A educação, o investimento em educação, ela é parte de um todo que envolve uma estratégia de desenvolvimento. Porque se você ficar investindo em educação, você não tiver projeto de indústria, você tiver uma taxa de câmbio valorizada, por exemplo, você tiver uma combinação macroeconômica que não dê acesso à indústria nacional, à demanda criada no Brasil, você vai formar engenheiro para trabalhar, para dirigir Uber, para ser entregador de aplicativo, tá? Então, quando nós falamos em educação, quando eu falo em educação e outros heterodoxos, nós estamos falando o investimento em educação como parte de um todo que envolve um projeto nacional. E não o contrário, como muita gente coloca, tem que investir em educação, porque sem investir em educação o país vai para frente. Eu acho que sim. Só que o país para ir para frente tem que ter uma estratégia, né? Para onde nós queremos ir. E a partir dessa estratégia você vai fazer investimento em educação, em saúde, nisso, daquilo. Não é? E outra coisa, o Brasil na década de 70, o metrô de São Paulo era o metrô mais moderno do mundo. Tá? E por fim, aí, nessa resposta, eu volto a dizer, nós temos que sair dessa armadilha que nos coloca do seguinte: vocês vão chegar ao governo e vão fazer o quê? Pessoal, a gente não vai fazer nada. O que nós temos que fazer primeiro é formar uma nova maioria política capaz de mudar os rumos do país. Não é um presidente com 20% de votos no primeiro turno, 30%. Você tem que ter uma ampla união nacional em torno de um objetivo estratégico. Se não houvesse união, não há fórmula econômica que resolva o problema do Brasil. Então, a grande questão é essa. Eu volto a dizer, quando eu venho falar com o PDT, por exemplo, não é porque eu gosto de você pessoalmente ou da Bruna, eu vejo vocês como seres políticos capazes de aglutinar pessoas que pensem no país daqui 10, 20, 30 anos. É por isso que eu estou aqui com vocês. É porque vocês são legais, vocês são gente boa, vocês são tudo isso, gente boa, legal, inteligente, mas eu estou aqui por outros motivos, né? Elias, eu sei, eu compreendo o que você fala, eu sempre acompanho você nas redes sociais, seus artigos, mas a grande questão e a nossa grande lamentação é como nós vamos conseguir conversar com a população, como que essa mensagem vai chegar, sendo que dentro do nosso espectro ideológico nós estamos rachados e disputando. Você que está mais atuando dentro, que conhece mais, com uma proximidade maior, talvez dentro até do Diretório Nacional do PCdoB, como que você está vendo? Porque a gente que acompanha o Ciro fala, nós fomos os mesmos números que votamos, os mesmos números de deputados que votaram contra a reforma trabalhista, votaram para impedir o impeachment da Dilma, foram os mesmos números que votaram para impedir a reforma da Previdência. Significa, Elias, nós estamos presos num gueto, a gente não está conseguindo se comunicar com a população brasileira. E a direita pegou uma avenida, eu nem sei se o Bolsonaro se enquadra como direita, entendeu? Então ele pegou uma avenida e se comunica muito bem e conseguiu ganhar esse espaço, e nós não conseguimos. A gente tem lá o Haddad que defende a autonomia do Banco Central, a gente tem lá o Ciro que tem uma outra proposta, a gente não consegue sentar junto, e uma das críticas que a gente tem é o Ciro Flávio Dino dialogam super bem, o Ciro e o Orlando Silva dialogam super bem, mas quando chega para sentar com o PT bagunça tudo. Então, como que você está vendo essa
esse desenho da gente tentar colocar todo mundo numa mesa e aumentar o campo político? Então, Carol, o primeiro passo quando pega um cara como o Gramsci, por exemplo, né? Qual foi a do Gramsci? O Gramsci ele tentou fazer uma revolução na Itália e foi preso, né? E na cadeia ele tentou tirar ensinamentos da derrota dele. E ao tirar ensinamentos da derrota dele, ele conseguiu construir um corpo teórico, né? Que foi produto, ou seja, eu fui derrotado, eu quero saber por que eu fui derrotado. Então ele foi lá e escreveu, elaborou a questão meridional na Itália, a questão da hegemonia, cultural, essa coisa toda que vem do gramscianismo, né? O Inácio Rangel foi a mesma coisa, tentou fazer uma revolução em 35 no Brasil, foi preso e na cadeia ele foi lá pensar nas derrotas e porque foi derrotado. E a partir das reflexões dele, ele colocou no papel uma teoria para entender o Brasil. Eu acho que nós temos que fazer a mesma coisa, então temos que primeiro assumir, estamos derrotados. Primeira coisa. Nós somos não somente derrotados, nós somos amplamente derrotados. A esquerda ela não foi substituída pela direita no governo, ela foi expulsa do Estado. As pessoas não nos querem mais lá. Desculpa eu falar nesses termos que eu estou falando aqui, quando eu sou um patriota, então quando o Brasil me emociona muito. As pessoas não nos querem mais lá. Então cabe a nós aqui, eu, você, a Bruna, o Ciro, o Lula, todo mundo, tá? Buscar entender por que nós somos derrotados. Os motivos são vários. São vários. Particularmente acho, Carol, e eu falo com a tranquilidade de quem gosta do Ciro Gomes, não é colocando culpa no PT que nós vamos resolver nossos problemas. Eu acho que todo mundo tem culpa no cartório. Todo mundo tem. O Ciro foi ministro da Dilma, até um tempo atrás foi ministro da Dilma. Ele fez parte do projeto também. Não é? Sabe? E não pense você, Carol e Bruna, é uma opinião particular minha também, tá? Que existe uma alternativa de esquerda no Brasil sem o PT. Eu acho que a questão não é deixar o PT de lado, é superar o petismo, é diferente. Porque quando você tenta superar alguma coisa, você não nega aquilo ali. Você incorpora aquilo ao seu léxico. Então, eu acredito particularmente que com todos os limites do Partido dos Trabalhadores, que não são poucos os limites, que todo mundo sabe, não existe no Brasil uma força política que tenha metade da força política do PT. Ou seja, o PDT, por exemplo, talvez tenha metade o Ciro sozinho, ele sozinho só tem 1/3 dos eleitores do PT, sozinho, 1/3 do PT. O PCdoB nem se fala. Nós mal conseguimos atingir a cláusula de barreira. Então, como que é isso? Vamos fazer um corpo de alianças, um corpo de diálogo, deixando o PT de lado? Eu não sei, eu sou contra esse negócio. Eu, pessoalmente, sou contra isso. Além do fato de eu também ser contra a prática com que eles lidam com a derrota. Ou seja, para eles não existe derrota nenhuma. Para eles, o que aconteceu foi uma simples mudança de poder no Brasil. Logo, logo eles voltam. É assim que eles pensam. O antipetismo é uma questão de médio prazo, isso passa. Ou seja, eles são capazes de deixar com que o Brasil morra, mas eles não perderem a hegemonia da esquerda, ou seja, é horrível isso. É horrível isso daí. Agora, eu vejo que, em algum momento, as mentes lúcidas do país, eu coloco o Lula e Ciro Gomes como isso, como duas mentes lúcidas do Brasil. Eu não acho que o Ciro é melhor que o Lula. Me desculpe eu falar aqui para você, eu sei que você gosta do Ciro, mas eu não acho que o Ciro é melhor que o Lula. Tá? O Ciro tem comer muito feijão e arroz para chegar no Lula, na minha opinião. Sabe? O Ciro tem outras virtudes. Ele tem outro cabedal. Assim como o próprio Lula também tem que beber da fonte da sabedoria do Ciro Gomes. O pensamento nacionalista, o pensamento estratégico, o pensamento com visão de projeto nacional. O Lula tem que ter a humildade de perceber, nessa massa que está em torno do Ciro Gomes, inclusive você, grandes virtudes que faltam para eles, o PT. Ou seja, não é melhor a gente tentar juntar uma coisa com a outra do que tentar separar o tempo todo? A culpa é do PDT, é do PT, a culpa é do Ciro. Fala uma besteira aqui, outra ali, o PT fala outra. Ou seja, quem está perdendo, Carol, não é o Lula nem o Ciro, é o Brasil.
Então, aqui eu deixo meu desabafo de um velho comunista, vamos dizer assim, né? Que todo comunista ele é necessariamente patriota, né? E que eu não vejo solução para os dramas brasileiros sem que todo mundo sente para conversar um dia. E enquanto não chega esse dia, nós vamos continuar sendo reféns aí da possibilidade do Brasil ser proscrito contra tentativa civilizatória, tá? E aí Lula, Ciro Gomes serão devidamente responsabilizados por isso também. É uma opinião de quem gosta de quem tem carinho profundo pelos dois. Eu sou do PCdoB, tá? A minha preferência política é o PCdoB, não é o PT, não é o PDT. A minha política não se baseia em figuras pessoais. A minha política se dá, que eu vejo a política de uma estratégia, que para mim é a construção do socialismo no Brasil, é a nossa estratégia, sabe? Mas que vê nessas forças políticas elementos fundamentais para a consecução de uma estratégia de caráter socializante no Brasil hoje. Elias, eu vou fazer só como o meu coração cirista pede, eu vou fazer só uma correção. O Ciro não foi ministro da Dilma, ele foi ministro no primeiro governo ele foi ministro da Integração Nacional do Lula, um dos responsáveis por dar o pontapé inicial na transposição do Rio São Francisco. Ministro da Dilma foi o Cid, ministro da Educação, e teve aquele episódio icônico que ele citou o problema das universidades federais e do grande aparato das universidades privadas, e aquele esquema que nós sabemos que ajudou a financiar o ProUni, e o Cid usou a plenária da Câmara, teve aquele problema que ele e o Eduardo Cunha, o Cid pontuou os problemas do Eduardo Cunha, e no dia seguinte a exoneração do Cid estava em cima da mesa. Então, a gente sabe, o Ciro não participou, ele participou do primeiro governo do Lula. Eu concordo com você que o PT tem um papel importante na construção do Brasil, e nós temos figuras importantes dentro do PT. Uma das coisas que rondam para nós do trabalhismo, e eu sempre, fico até meio brava com você e com o Capelli, eu falo, o Escorpião usou o PSOL para não deixar vocês passarem na cláusula de barreira, eles só pensam neles, entendeu? E hoje o Ciro cobra isso, e ele se coloca no discurso, ele fala, a esquerda errou, está na hora da gente fazer uma autoanálise, e eu me coloco como esquerda e falo que nós erramos, então vamos sentar para falar onde que a gente errou, e o PT em nenhum momento faz essa autoanálise, entendeu? Em nenhum momento. Né? Não participa, não faz autoanálise, e eu duvido, Elias, sinceramente, que em 2022 a gente vai conseguir colocar o PCdoB, o PDT, ou o PT numa mesa e arrumar um líder que represente. O PT vai realmente num projeto solo novamente, nós vamos ter que ficar amargando isso, entendeu? Eu não consigo imaginar o Lula tirando a candidatura do PT, não consigo. Pensando em tudo isso que você falou sobre o projeto, sobre essa importância da economia, Elias, eu estendo para você a importância do diálogo com o campo democrático, mas que não é de esquerda. Por exemplo, uma figura muito presente, que dialoga muito com o PCdoB, na figura do Orlando, que dialoga muito com o Ciro, é o Rodrigo Maia. Como que você vê essa aproximação? Bem, eu acho, Angelina, que a gente tem que... Quando você está num relacionamento, até afetivo, amoroso, aquela coisa toda, né? Você, com o tempo, você vai compreendendo os seus próprios limites, o limite do outro, e age em função do limite de ambos, né? Então, você acaba que tomando decisões em uma relação que leve em consideração os seus limites e os limites do outro. E eu não vejo muito diferente da política. Então, eu sou um cara, eu converso com todo mundo. Eu dialogo, aliás, se tem uma força política na história mundial, que tem a tradição de conversar com todo mundo, são os comunistas. O Stalin fez um acordo com Hitler, e que esse acordo possibilitou com que a União Soviética ficasse livre da invasão alemã por 2 anos. Tá? Então, conversar comunista tem a tradição de conversar com todo mundo e cumprir acordo.
mas você sabendo qual que é o limite do outro. Eu acredito que o Rodrigo Maia, ele pontualmente, ele é um aliado, pontualmente. Na questão democrática, por exemplo. Né? Agora, é uma figura. Eu, por exemplo, se eu fosse deputado, eu seguiria a orientação do PCdoB em votar no Rodrigo Maia, até porque uma eleição de presidente da Câmara não é uma eleição programática, não é uma eleição que você coloca seu programa, seu projeto ali, é uma eleição para composição de mesa, e a eleição do Rodrigo foi importante para que as minorias fossem respeitadas na Câmara. Os deputados, eu trabalhei na Câmara das 6 anos e 4 no Senado, então eu sei muito bem o que é você ter você não ter direito, o seu direito à voz ser respeitado. O Rodrigo, ele recompôs o direito de voz das minorias. Agora, para aí também. E, na minha opinião, para aí, porque, por exemplo, ele é um cara que está, do ponto de vista da economia, ele está no campo oposto do Ciro Gomes. Ele é um aliado de primeira hora do Paulo Guedes. Então, não, a gente tem que deixar as coisas muito claras, porque, por exemplo, eu vejo muita gente, amigos meus, que nutrem uma ilusão de uma aliança do PDT com o DEM e tal. Eu duvido que o Rodrigo Maia engula o programa do Ciro Gomes. Aliás, eu gostaria que acontecesse isso, porque, para mim, eu sou um cara que eu não gosto de perder com glória, não. Eu quero ganhar a guerra, não quero perder. E para ganhar a guerra, eu faço aliança com quem tiver que ganhar a guerra. Para ganhar a guerra, eu faço aliança com quem for. Desde que não abra mão dos meus princípios e do meu objetivo maior, não tenho problema com fazer aliança política. Acho que o Ciro tem que conversar com o Rodrigo, nós temos que conversar com o Rodrigo. Eu acho que existe um centro democrático no Brasil, que tem que ser absorvido por nós. Agora, para fins de 2022, tem que haver um núcleo político e programático que coloque as coisas em outro patamar que não esse daí. Rodrigo Maia, ele é o homem ele é Paulo Guedes, porra. E, infelizmente, eu falo isso porque tem gente que é contente. Nossa, o Rodrigo Maia está fudendo com os servidores. Que bom que ele está fazendo isso, porque mostra para a esquerda porque ele não é nosso. Eu não fico feliz com isso. Em ver ele pautando questões que vão contra os interesses do país, para falar para os outros, olha, tá vendo só que o PCdoB está aliou na Câmara? Ó, o PDT está saindo com esse cara aí. Eu não fico feliz com isso. Mas é isso, numa relação a gente trabalha baseando nos nossos limites e no limite do outro, né? E na política é a mesma coisa. Eu acho que o Ciro tem que conversar muito com o Rodrigo. A gente fica meio assim, porque esses dias nós tivemos uma homenagem que a família do Brizola fez nessa data, na data de falecimento dele, e apareceu um vídeo do Rodrigo falando que pequeno, ele com o pai ia no apartamento do Brizola, o Brizola mostrava o Rio de Janeiro pela janela. Tem uma outra imagem que no gabinete do Rodrigo Maia tem um quadro do Brizola atrás, mas assim, as semelhanças param por aí. Até agora no Roda Viva recente, Elias, não sei se acompanhou, o Rodrigo declarou que votou no Ciro no primeiro turno. Todos nós ficamos até meio assustados com essa declaração. Ele falou que votou no Ciro no primeiro turno, mas eu sei que as nossas semelhanças param por aí. Eu sei, a minha dúvida e a minha grande inquietação, como nós estamos no mesmo lado político, é como que a gente vai dialogar com a população, que nós somos expulsos do sistema. Como que a gente vai convencer a população que o nosso projeto é do bem, que a gente quer um Brasil para todos, uma Piracicaba, um São Paulo para todos, uma Bahia para todos, um Rio de Janeiro para todos. A gente perdeu o tino para dialogar com as pessoas, entendeu? E essa é uma conversa que eu tenho com todo mundo da esquerda que passa perto de mim. Uhum. Carol, vamos pegar uma demanda popular. 2 demandas populares: serviços públicos de qualidade e salário mínimo. Não é? Quer dialogar com o povo, tem que dialogar com as necessidades materiais das pessoas. Bolsonaro agora está demonstrando cabalmente isso. Ele toma da esquerda essa bandeira do auxílio emergencial, que ele era contra desde o começo, e está transformando o limão numa limonada. Não é porque o João e a Maria são ignorantes. Muito pelo contrário, porque o João e a Maria são muito inteligentes. A minha mãe, por exemplo, a minha falecida mãe, foi a pessoa mais pragmática que eu conheci na minha vida.
ela fazia o possível e o impossível para garantir 3 refeições para os 2 filhos dela, que ficaram sob os cuidados dela, porque meu pai morreu. Ela fazia o possível e o impossível para isso. Tá? Então, o Bolsonaro está conseguindo dialogar com isso, em certa medida. Então, nós temos que voltar a dialogar com isso, em certa medida. Isso demanda que nós paremos de cair em armadilha do Bolsonaro. O que interessa ao Bolsonaro? Interessa a polarização. Eu não quero polarizar com o Bolsonaro, porque polarizar com o Bolsonaro hoje é a mesma coisa eu colocar um Fusca na frente do caminhão. Eu vou ser atropelado. Porque quando você polariza com alguém que tem a força política que ele tem, ele acaba pautando o debate. E qual que é o debate que está pautando conosco hoje? É o debate dos costumes. Eu não quero debater costume com o Bolsonaro. Eu quero debater o Brasil com o Bolsonaro. Eu quero debater o Brasil com quem votou no Bolsonaro. Eu não quero discutir com quem votou no Bolsonaro se é bonito ou feio, ser homossexual, ser viado, ser isso e aquilo. Eu não quero saber disso. Não é com essas questões que eu vou dialogar com quem votou no Bolsonaro. Você quer fazer revolução no Brasil? Já vou te deixando um recado. Já você vai ter que ir na procissão de vez em quando. Não tem jeito. Você vai ter que ir na missa de vez em quando. Eu falo isso no coração porque se tem um lugar que eu não gosto de ir na igreja. Mas se você quer conhecer o Brasil, você tem que ir na igreja. Não é na Zona Sul do Rio de Janeiro. Enfim, é basicamente isso. É nós pararmos de desrespeitar os valores do povo. Eu, pessoalmente, Elias, Marco, Khalil Jabbour, eu sou favorável ao casamento gay. Eu sou favorável ao aborto. Eu, Elias. Inclusive, é questão de princípio para mim isso daí. Eu não vou colocar essas questões de princípio quando eu vou debater com uma pessoa que está ganhando R$11 por mês, a renda per capita dela, né? E a única fonte que ela tem a única fonte que ela tem de alívio é na igreja. Eu não vou confrontar esses valores dela. Então é isso, basicamente. Perdemos a guerra, porque ele pauta o debate e nós caímos direitinho nesse debate. Eu acho que o Ciro cumpre um papel, e o próprio Flávio cumpre esse papel, de não cair nessas armadilhas do Bolsonaro. De não cair nessas armadilhas. Acho que esse é um papel que tanto o PCdoB quanto o PDT têm cumprido muito bem. Porque para o PT, na forma como o PT se comporta, interessa a polarização. Esse que é o X da questão. Por isso nós temos que evitar a polarização. A polarização interessa para o PT, para a PSOL e para o Bolsonaro. Não interessa para a gente isso. Esse é o X da questão. Enfim. Bruninha. Eu tenho uma pergunta, professor. O pessoal aqui mandou no grupo da UJS. Professor, não, sou um camarada. Camarada, mas é isso, né, professor? Porque é uma referência muito importante para mim. Mas, camarada, a questão da democracia, né? Porque a gente faz o debate de que a democracia antes era uma narrativa política que ajudava os Estados Unidos a fomentar guerras nos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, né, nas colônias, que isso era um interesse econômico, né, por trás aí de uma bandeira política de levar liberdade para todos. Hoje a gente percebe que a democracia não é mais tão interessante assim para o capital. E por isso os Estados Unidos têm uma sequência de intervenções e financiamento de golpes e ditaduras em países, né, que interessam economicamente a eles. Gostaria que você pudesse discorrer um pouco sobre isso. Obrigada. Também é uma outra coisa que eu acho que é interessante, porque a questão democrática ela é a ponte de diálogo nossa com a classe média, por exemplo, e com os setores que não votaram na gente. Então, existem os setores da sociedade que votaram no Bolsonaro, mas que acham a democracia um valor importante. Então, essa galera já saiu do barco do Bolsonaro. Tá? E para os comunistas, em especial, aí eu excluo as outras correntes políticas, não por uma questão de vaidade, mas por uma questão histórica. Para os comunistas, a democracia é fundamental, porque sem democracia, nós somos esmagados até fisicamente. Os primeiros alvos, os primeiros a serem atingidos
em um regime de exceção, são os comunistas. Então, para nós, interessa diretamente, nós do PCdoB, um rearranjo democrático do país. Uma volta, entre aspas, normalidade democrática, institucional. Evidente que isso é uma questão dialética, porque, no fundo, nós queremos subverter essas instituições em torno de uma ordem socialista. Tá? Mas enquanto essa ordem socialista não vem, nós temos que trabalhar com o que nós temos com as possibilidades que a democracia burguesa nos oferece. Tá? Então, por isso que a democracia é algo importante para os comunistas. Agora, eu vejo que, lado a lado com isso, tá? Um elo que nós perdemos com o povo, que o PDT cumpre um papel fundamental nisso, eu acho, a própria figura do Ciro Gomes, é o discurso do nacional, né? Ou seja, o nacional como centro do processo, né? A estratégia nacional. E isso é um fim em si mesmo. O que move o mundo hoje, Bruna? O que move o mundo hoje são grandes interesses nacionais. Os americanos, quando eles proíbem o TikTok de operar dentro do país, eles lançam uma guerra contra a Huawei, é o nacional que está em jogo. Quando os chineses reagem às tentativas do imperialismo de acercá-la, é os interesses nacionais em jogo que está em questão. Então, o mundo hoje, o que é o mundo? O mundo são vários blocos nacionais à frente de blocos de capitais, cada um protegendo o seu bloco de capital. Cada Estado nacional protege o seu bloco de capitais. Eu dou o exemplo da Alemanha agora. 500 bilhões de euros para proteger a sua indústria de ponta. Não é? No Brasil, não. E nos países da periferia, em particular, existe uma centralidade da questão nacional. A Revolução Cubana foi uma revolução nacionalista. A Revolução Chinesa foi uma revolução nacionalista. A Revolução Vietnamita foi uma revolução nacionalista. E a Revolução Brasileira será uma revolução nacional. Tá? Porque você quebrar os grilhões que nos unem ao imperialismo é a antessala do socialismo no Brasil, ou no mundo, né? Então, uma esquerda que não abraça, essa que é a minha preocupação ideológica, uma esquerda que não abraça e que não percebe a centralidade da questão nacional, não é uma esquerda digna de sugerir para si mesmo poder político, né? Esse é o X da questão. Então, muitas vezes, nós acabamos a entrevista já vai acabar, porque eu preciso também sair, infelizmente, eu queria voltar a discutir isso. Muitas vezes, quando você vê a esquerda no papel de denuncista do sistema, denunciando o capitalismo, denunciando isso, denunciando aquilo, no fundo, essa denúncia, que amplas parcelas da esquerda faz, denuncia outra coisa. Denuncia o medo daquilo que ela não quer comandar. Então, quando eu falo mal do capitalismo, sem colocar uma alternativa a isso, eu estou colocando o quê? Eu estou demonstrando o medo que eu tenho de algo que eu não quero comandar, que é o capitalismo. Eu não quero comandar o capitalismo. Nós temos que ter o desejo de comandar o capitalismo. Enfim, basicamente é isso. A conversa foi rápida, né? Mas eu juro voltar aqui, Carol e Bruna. Professor, olha, essa prosa foi maravilhosa. A gente tem aqui infinitas questões, os internautas mandando um monte de questionamento para nós. A gente teve um acesso muito bom, um dos melhores acessos nosso. Fica o convite, Bruna, para a gente voltar a chamar o professor camarada. Aqui já tem um companheiro nosso aqui, ó, professor e camarada. Ele pediu para colocar. Claro, pô. Para você voltar com a gente, Elias, numa oportunidade que você conseguir, para a gente voltar a bater algum papo, falar sobre outras questões da China, é um tema maravilhoso, eu adorei ficar ouvindo vocês. Eu sei que você tem um horário também, a Bruninha, você percebeu a mente brilhante, né, Elias, que nós estamos arrumando aqui, né? Comunista. Comunista.
Então, Com meu querido, eu certeza. agradeço a sua disponibilidade, o acesso fácil que eu tenho com você. Pessoal, o Elias até me ajudou diversas vezes, ele foi colunista do meu site. Me passou o contato aqui de uma outra pessoa que eu gosto muito, você me passou do Jones Manuel. Você falou, Carol, fala em meu nome. E o Thomas de Toledo também gosta muito do Jones. Então eu vou chamá-lo para uma conversa em breve. E você também é um convidado, Elias. Eu não quero que você abandone a gente. Claro que não. Eu sou corintiano e teve uma quando o Corinthians caiu em 2007, o Corinthians lançou uma camiseta, né? Eu nunca vou te abandonar, né? Então eu levo isso à minha vida, né? Eu nunca vou te abandonar. Eu acho que a gente precisa chamar convidados diferentes e levar esse vento nosso, o que a gente pensa, para todo mundo. São trazer pessoas diferentes para que a nossa mensagem chegue nas pessoas. E é importante você trazer essas informações, porque existe muito preconceito com relação à China. É um assunto desconhecido e Elias, eu discuti com um grupo da minha faculdade de Direito, porque o Ciro foi na China no ano de 2019, ele esteve na China em 2018, postei o vídeo do Ciro na China, começaram a discutir comigo, fui expulsa do grupo. Eu sei como é. Falaram para mim, cara, comunismo, vai lá. Eu falei, cara, não posso acreditar que pessoas que se formaram em Direito me expulsaram de um grupo por causa de comunismo. É a vida. Meu filho. Bruninha, você quer se despedir dos internautas? Quero sim, eu quero agradecer o espaço, agradecer o professor camarada Elias, você, Carol, por esse momento aqui. Quero dizer aqui acho que foi o Moisés que perguntou se eu sou da UJS do PCdoB, sim. Sou muito feliz de participar dessa maior organização de juventude do Brasil. Aprendi política na UJS, no PCdoB, sou muito grata e feliz por estar aqui e não pretendo sair nunca. Então é isso, tamo junto. Venham para o JS, pessoal, todo mundo que queira aprender política. Jovens de 10 a 100 anos está aí convidado. Essa é a verdadeira ideologia, esse é a verdadeira formação. Não é aquilo que a gente tem de Renova, de RAPS, é ou não é, professor Elias? É picaretagem, né? Renova, RAPS, pô. Não, fábrica de picaretas, né? Total, pô. Professor Elias, obrigada. Eu vou fazer um convite próximo para você estar com a gente. Deixa uma mensagem para os corintianos que estão mandando aqui o comentário que ser corintiano é ir além, né, professor? Sempre. Sempre. O Corinthians é fundamental na minha vida. É ir além de ser ou não ser o primeiro, né? Exatamente. Essa música do Toquinho é linda. É maravilhosa, maravilhosa. Gente, um beijo para quem acompanhou com a gente aqui. Até a próxima.